Uma coisa interessante é lembrar que João vai escrever seu evangelho praticamente para as mesmas comunidades para as quais já tinha escrito o evangelho do próprio Lucas. Isso é interessante, porque até agora nós vimos que os grupos eram diferentes. Marco em Roma, Mateus na Sírio-Fenícia, Lucas na Ásia Menor. E dava para entender que em lugares diferentes, problemáticas diferentes. Agora, a coisa mais interessante é que João escreve para os cristãos da mesma região para os quais escreveu Lucas. 15 anos depois, somente 15, 13 anos depois, eu acho isso muito interessante, João sente a necessidade de escrever outro evangelho. E quando digo outro mesmo. Porque João já não vai mais absolutamente seguir o esquema clássico traçado por Marcos, do ministério de Jesus na Galileia, sua ida a Jerusalém, o confronto final em Jerusalém, sua morte e sua ressurreição. João vai escrever um outro evangelho, vai seguir um esquema completamente diferente. Uma coisa parece que não tem nada a ver, de uma certa forma, com o que está já escrito antes. São pouquíssimos os acontecimentos que estão narrados em Marcos, Mateus e Lucas e que vão ser retomados por João. Pouquíssimos. Evidentemente os centrais. A lição dos pães, a presença libertadora de Jesus em sua morte e ressurreição, a expulsão dos vendilhões do templo, mesmo que deslocada completamente no templo. Mas a maioria, a travessia sobre as águas, e alguns elementos básicos dos outros vão ficar também em João, mas são pouquíssimos. A grande maioria dos textos de João são de João mesmo. Por quê? Porque depois de 15 anos, para as mesmas comunidades, João sente a necessidade de produzir uma outra reflexão sobre Jesus Cristo. O que aconteceu nesse ínterim todo, que foi problema para as comunidades? São dois os fatores importantes que aconteceram. Um de fora foi o concílio dos fariseus em Jâmnia. Eu falei para vocês da destruição de Jerusalém, né, no ano 70. A destruição de Jerusalém significou o fim definitivo de vários movimentos judaicos. O fim dos zelotes, já falei para vocês hoje que se suicidaram em Massada. O fim dos saduceus. O fim dos essênios. O único grupo que vai ficar do mundo judaico na dispersão vão ser os fariseus. Só eles. Os fariseus sentem a necessidade de se reorganizar como movimento judaico, agora sem mais ter Jerusalém, agora sem mais ter o templo. A velha organização teocrática não vai mais poder ser reeditada depois que Tito declarou Judá terra inóspita. Então é preciso, de uma certa forma, reinventar, ou diria, rearticular o movimento judaico. Este vai ser o motivo da reunião dos fariseus, que vão passar bastante tempo reunidos em Jâmnia, vão ser mais de 3 anos, onde eles vão discutir todas as sortes do movimento judaico e vão traçar uma linha de vida para o judaísmo que ainda hoje é seguida perfeitamente pelos judeus ortodoxos. Primeira decisão que foi tomada em Jâmnia. Em Jâmnia foi feita a lista dos livros canônicos. Pela primeira vez em Jâmnia nasce por completo o chamado Antigo Testamento. Os fariseus em Jâmnia, diante de toda a produção literária que havia, fazem
uma lista de livros que terão que ser lidos no culto sinagogal. O culto sinagogal vai ser agora o espinhaço da vida religiosa judaica. Já existiam as sinagogas, mas o centro ainda era o templo. Agora não, agora vai ser a sinagoga. E na sinagoga o livro. Então, em Jâmnia se toma uma decisão que vai valer para todas as sinagogas espalhadas pelo mundo todo. Os livros a ser lidos da sinagoga são esses aqui. E é feita a lista. O Pentateuco, a Torá, os profetas e os escritos. Será a famosa primeira lista da qual eu já falei para vocês, para entender a diferença entre a Bíblia que nós usamos em nossas comunidades e a Bíblia dos protestantes. A Bíblia protestante vai usar como lista de livros sagrados a lista feita em Jâmnia. Nessa lista, os fariseus vão eliminar todos os textos escritos em grego, com uma desculpa muito simples, que se foi escrito em grego não é palavra de Deus, porque Deus só fala hebraico. Esse foi o argumento de Jâmnia para selecionar os textos. Então todos os textos escritos em grego vão ser deixados fora da lista sagrada. Por isso que vai ficar fora Judite, vai ficar fora o Eclesiástico, vai ficar fora a Sabedoria, vai ficar fora os 2 livros de Macabeus, vai ficar fora o livro de Baruque, porque todos estes livros foram escritos em grego. Então ficam fora, não é palavra de Deus, porque Deus só fala hebraico. Esta é a primeira decisão que foi tomada. Isso vai ser importante porque os cristãos, ao contrário, no mundo grego, estavam lendo outros livros. E vai ser um pequeno complicador o fato dos cristãos lerem outros textos que Jâmnia já não considera mais livros inspirados. O segundo complicador, eu acho muito importante, é que em Jâmnia era feito o famoso calendário das festas judaicas. Em Jâmnia se estabelece toda a futura liturgia que os judeus dispersos nas diferentes sinagogas terão que celebrar ao longo do ano. São estabelecidas as grandes datas das festas judaicas, relembrando nessas datas a memória da história do povo, da presença de Deus no meio do povo. Não é por nada que nós vamos ver Jesus Cristo em João estar sempre em Jerusalém durante a época das festas, tentando dar sonoridade cristã a estas festas que os judeus reivindicam para si mesmos. E uma terceira decisão, talvez a mais importante decisão no que diz respeito aos cristãos. Em Jâmnia fica consagrada aquela afirmação que dizíamos já estava correndo nos tempos de Mateus. O templo de Jerusalém foi destruído por culpa dos cristãos. O templo de Jerusalém foi destruído porque os cristãos profanaram a lei judaica, desrespeitando as normas centrais da lei judaica, profanaram o templo, e isso provocou a irritação de Deus, que destruiu Jerusalém. Esta afirmação, que era afirmação popular até pouco tempo antes, agora fica uma definição do concílio de Jâmnia. A conclusão disso é que Jâmnia, pela primeira vez, toma a decisão de excluir todos os judeus que são cristãos da reunião sinagogal. Jâmnia corta definitivamente o cordão umbilical que ligava o cristianismo ao judaísmo. Jâmnia expulsa todo judeu que for cristão da reunião sinagogal. O cristão judeu não vai mais poder participar da reunião sinagogal. É a primeira decisão de ruptura definitiva daquilo que já vinha se rompendo desde o dia em que Pedro provocou o sinédrio dizendo: me digam vocês se nós temos que obedecer a Deus ou a vocês. Aquilo foi o primeiro conflito que separou, quando Pedro não reconheceu mais o sinédrio como autoridade suprema para eles. E agora em Jâmnia a decisão definitiva é tomada. Judeu é judeu, cristão é cristão, os dois não podem mais ter contato.
Não é propriamente uma excomunhão, porque não era bem esse processo, mas a proibição total dos cristãos, mesmo os cristãos judeus, de participar dos encontros da sinagoga. O que Paulo fazia de entrar na sinagoga dos judeus e conversar com eles, vai ser proibido daqui para frente. Cristão nenhum vai poder entrar na sinagoga judaica. Isso é muito importante, sobretudo para os cristãos de origem judaica, que se sentem improvisamente expulsos, se sentem um galho cortado dessa árvore, que era a árvore do judaísmo. Para nós isso não significa muita coisa. Nós crescemos já nessa visão que somos duas maneiras religiosas diferentes, nós e o judaísmo. Mas naquele momento essa decisão foi terrível. É preciso escrever um outro evangelho para enfrentar essa problemática judaica que adquiriu uma fenomenologia diferente. Por isso, no Evangelho de João, você vai encontrar sempre Jesus Cristo num confronto muito duro com os fariseus. Aliás, uma coisa muito interessante. Nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, os fariseus não foram implicados diretamente na morte de Jesus. Quem matou Jesus, quem decidiu matar Jesus, em Marcos, Mateus e Lucas, foram os sacerdotes, os anciãos do povo e os escribas. Os fariseus não estiveram, pelo menos redacionalmente, implicados na morte de Jesus. Lembremos que setor farisaico no mundo cristão era muito forte. Tiago, o irmão de Jesus, era fariseu. Simão, o irmão de Jesus, era fariseu. E foram autoridades em Jerusalém. Então, nos sinóticos, a briga de Jesus com os fariseus está presente, em Mateus, sobretudo, que trabalha a questão judaica muito forte, mas os fariseus não são implicados na morte de Jesus. João, quando vai falar da paixão de Jesus, vai colocar os fariseus junto com o grupo dos sumos sacerdotes, dos anciãos do povo e dos escribas. Essa polêmica da sinagoga, entre a sinagoga e o grupo de Jesus, se você lembra, está presente na narração do cego. Quando o cego que Jesus cura é chamado para dizer quem é Jesus, o que ele acha de Jesus, se acha que... E o cego diz, é um profeta. Lembra aquela história toda? Aí João acrescenta toda a discussão dos fariseus contra o pobre do cego, não é? Tentando os fariseus convencer o cego, aquele homem com certeza é um pecador, porque se fez isso de sábado, com certeza é um pecador. E o cego respondendo, bom, se ele é pecador ou não é pecador, eu já não sei. O que eu sei é que antes eu não enxergava, agora estou enxergando. Isso eu sei, agora o resto... Não, mas não pode ser um santo, não pode ser um profeta, não pode ser de Moisés, se ele violou o sábado. Bom, se ele violou o sábado ou não violou o sábado, eu não sei. O que eu sei é que antes eu não enxergava, agora eu estou vendo. Isso que eu sei. Mas será que é tu mesmo? E mandaram chamar os pais. Lembra aquela história? Lembra o que fizeram os pais? Os pais disseram, olha, que esse é nosso filho, Agora, quanto que aconteceu com ele, perguntem para ele, porque ele já tem idade e sabe responder. E acrescenta João, os pais reagiram assim porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque tinha uma lei no meio dos judeus de expulsar da sinagoga todos os seguidores de Cristo. Essa decisão não tinha no tempo de Jesus. Mas o que faz João? Põe lá esse problema que é do grupo dele, lá no tempo de Jesus. Está vendo como trabalha o evangelista? Ele não tem preocupação de dizer, não, mas nunca no tempo de Jesus expulsaram os cristãos da sinagoga. João não tem problema, está expulsando hoje, então é como se tivesse acontecido no tempo de Jesus. Por isso que a polêmica com os fariseus em João é muito, mas muito forte. Ao ponto dos dois chamar-se a si próprios de filhos do diabo. No capítulo 7 e 8, durante a festa das tendas, estarão lá Jesus e os fariseus brigando entre si, chamando-se a si próprio de filhos do diabo.
É a briga comprada. Por isso que João tem uma profunda ironia, diria quase faz chacota do sistema judaico. Sobretudo quando conta a história do paralítico. Lembram como João conta essa história? Diz que havia um homem na piscina, uma piscina que tinha 5 pórticos. 5 é Pentateuco. 5 pórticos. Essa piscina se chamava com o nome de Bet-Esda. Bet-Esda em hebraico quer dizer Casa da Misericórdia. E na Casa da Misericórdia tem um homem aleijado que há 38 anos, é quase 40, quase uma vida inteira, há 38 anos está esperando que alguém carregue ele e o jogue na piscina quando o anjo desce nessa piscina. Porque o primeiro que entrar na piscina depois que o anjo desceu, fica curado. Só que esse anjo só desce dia de sábado. E dia de sábado é proibido para os judeus carregar pesos. Então não tem ninguém, em nome da lei, que vai carregar esse pobre paralítico para jogar na piscina. O paralítico vai ter que se arrastar com suas próprias forças, mas antes dele entrar na água, alguém já entrou primeiro. Essa história é muito chata, é uma chacota do sistema judaico. Então, na Casa da Misericórdia não se faz misericórdia por culpa da lei. E aí chega Jesus e pergunta. E o paralítico conta essa história toda, e Jesus o que é que diz? Levanta-te, carrega o teu leito e anda. Por culpa da lei de não carregar peso, tu não és salvado, então agora tu vai carregar teu leito. Isso de propósito. Aí o paralítico vai carregar o leito dele em cima do ombro e entrar no templo. E os fariseus, que há 38 anos viram esse homem lá jogado na beira da piscina, não sabem dizer: puxa vida, o cara está andando. Só ficam dizendo: por que você está carregando pesos em dia de sábado? São incapazes de ver o novo acontecer e ficam agarrados ridicularmente ao antigo. No lugar de se admirar de ver um paralítico que anda, ficam preocupados porque ele está carregando peso em dia de sábado. E o paralítico responde: quem me disse levanta-te e anda, mandou carregar e eu carrego. Este vai ser o clima do Evangelho de João. Na primeira parte do Evangelho, sobretudo, vai ser discutido violentamente o problema da questão judaica. Por isso que João toma a profunda liberdade de fazer Jesus brigar com os vendilhões no templo logo no começo do Evangelho. Logo na primeira Páscoa, onde ele vai estar lá no templo e vai expulsar do templo os vendilhões. João toma essa grande liberdade. Com certeza, como disse Marcos, Lucas e Mateus, isso Jesus fez quando foi em Jerusalém, na semana antes de morrer. João coloca isso como um dos primeiros gestos de Jesus. E quando os fariseus perguntam: por que é que você está fazendo isso? Jesus responde: podem destruir esse templo, que em 3 dias eu o reconstruirei. E disse isso apontando para o seu corpo. Esse vai ser o novo templo, que será destruído pelos fariseus, mas que ressuscitará. Jesus vai estar na festa da Páscoa, brigando por causa do templo. Na segunda Páscoa, Jesus não irá a Jerusalém, mas presidirá a divisão dos pães, a partilha dos pães,
Na terceira Páscoa, Jesus, de novo em Jerusalém, será condenado à morte. No meio, na festa de Pentecostes, interessante como Jesus está sempre em Jerusalém, quase sempre em Jerusalém, no Evangelho de João, porque está discutindo a questão das festas. Na festa de Pentecostes vai ter a questão do paralítico, que eu contei antes. Mais tarde, na festa das tendas, vai ter a questão interessante. No coração da festa das tendas. Lembram a festa das tendas? Eu contei para vocês. Era a festa da expiação dos pecados. E se matavam um monte de carneiros e de bodes para expiar o pecado do povo. E o sacerdote juntava naquela hora farinha e carne para viver o ano inteiro, de tanto pecado que o povo tinha. E na festa das tendas, João vai colocar no meio delas a adúltera. Lembram a história da adúltera? Só João conta essa história. Onde aconteceu essa história? Jesus estava no templo de Jerusalém. Não estava numa rua qualquer, não estava numa praça qualquer. Não só estava no templo, mas estava no pátio das mulheres, onde um macho hebreu não devia ficar. E lá está Jesus, deslocado como sempre. É naquele momento que ele vai gritar: vinde a mim, depois, naquela mesma festa, naquele mesmo lugar. E naquele mesmo lugar, sabemos que era o pátio das mulheres, por quê? Porque se ele escreveu no chão, significa que não era pavimentado. E os únicos lugares pavimentados eram o pátio dos homens e dos sacerdotes. O resto era chão. Sabemos também disso porque mais tarde João vai dizer que Jesus estava sentado perto do tesouro. E o tesouro eram os cofres, onde todos deviam depositar o dinheiro. E era colocado no lugar das mulheres porque todos passavam por lá. Se fosse dos homens, as mulheres não podiam pagar. Enquanto a viúva colocou o dinheirinho dela, lembra a história da viúva? Então o tesouro era lá no pátio das mulheres. Quer dizer que Jesus está lá no lugar errado. No lugar errado. Ou será que é o lugar errado? E lá chegam os fariseus carregando a adúltera. Uma adúltera mesmo. Aí não se trata de disfarçar, não. Ela foi flagrada em adultério mesmo. É sempre estranho que tenha sumido o adúltero, não é? Isso é sempre muito estranho. Só pega a mulher, o homem será onde foi. Mas a mulher está lá, jogada, arrastada aos pés de Jesus. E na festa do perdão, na festa da expiação, os fariseus que perguntam para Jesus: o que é que a gente faz com essa mulher? A lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. Tu que é mestre, o que é que tu diz? O Evangelho diz que Jesus continuava sentado. Ele não quer se levantar para dar a sentença. Ele não quer ser o juiz que se levanta para julgar. Sentado, não dando a mínima importância, rabiscando no chão. Não vai querer saber o que Jesus escreveu, porque não estava lá para ver. E aí estava escrevendo os pecados. Não. Simplesmente a atitude de que não dá a mínima importância ao que está acontecendo. A palavra dos fariseus. Fica lá rabiscando no chão. Aí os fariseus insistindo: o que é que a gente faz com essa mulher? E Jesus que então levanta e diz: muito bem, podem apedrejar ela. Quem estiver sem pecado, comece. Estamos na festa do perdão. Todo o povo estará pedindo perdão a Deus. Então não pode dizer que tem alguém sem pecado, senão não estaria lá. De um por um, todos se mandaram. Se mandaram de onde? Do templo. Foram embora de onde? Do templo. No fim, João diz: ficaram lá só Jesus e a mulher. Ficaram só Jesus e a mulher onde? No templo. Entendam bem como é importante saber aonde é que acontecem as coisas. E aí sim Jesus faz um juiz. Aí ele se levanta definitivamente e pergunta: mulher, aonde estão os que te acusavam? Os que se achavam com direito de estar no templo, onde é que estão? Alguém te condenou? Não.
nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. E o templo adquire realmente a dimensão do perdão neste momento. Jesus é que celebra de fato a verdadeira festa do perdão, porque estende a mão ao pecador sem cobrar impostos, sem cobrar taxas, sem cobrar sacrifício pelo pecado e destruindo a imagem de sacralidade, de santidade que esse pessoal tinha com a falsidade de sua vida. E no fim, no templo, simbolicamente, somente estarão Jesus e a adúltera. Os outros tiveram que sair de lá. É como trabalha João. Sempre nas grandes festas, na festa da dedicação, que era a festa das grandes luzes, está o milagre do cego de nascença. Assim João trabalha no seu Evangelho, recuperando a partir de Jesus a memória das festas judaicas, quase dizendo aos cristãos que essa questão do calendário que em Jânia foi definido é também coisa nossa. Nós também temos nossa Páscoa, nós também temos nosso Pentecostes, nós também temos nossa celebração do perdão, só que a partir de Cristo isso adquire um outro significado, é uma outra proposta, uma proposta de vida e de liberdade e não de escravidão e de opressão pela lei. Este é o primeiro problema de João. Tem um segundo problema, muito mais sério, que preocupa João. E neste momento aparece uma crise séria, porque algumas comunidades, usando da autoridade de Paulo, estão querendo mudar o estilo da vida eclesial. E vão aparecendo nesse momento os escritos das duas cartas de Timóteo e da carta de Tito, que Paulo não tem nada a ver com o peixe. Já faz 20 anos que Paulo morreu. Mas vão escrever essas cartas e vão usar a autoridade paulina para propor um novo modelo de igreja. A primeira carta a Timóteo. Vou ler só alguns versículos para vocês terem o sabor do que eu estou dizendo. Capítulo 1, versículo 20. Dentre esses, os falsos doutores, se encontram Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Eu falei de Mateus, de uma igreja onde ninguém excomunga ninguém. Aqui já tem uma igreja que quer entregar a Satanás dois porque não estão de acordo com o bispo. Eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Essa é uma igreja que já não vai mais brigar com o imperador, não. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem sim, mas com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestiário suntuoso. Tudo bem, isso aí é questão de moda, não estou nem aí muito. Mas que se ornem ao contrário com boas obras, como convém a mulheres que se professam piedosa. Aqui vem o assunto. Durante a instrução, aí já não é mais anúncio do Evangelho, já é instrução mesmo. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio. Silêncio! Com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Que ela conserve, pois, o silêncio. Pois que primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher, que seduzida, caiu em transgressão. E o Adão babaca que foi atrás dela? Esquecemos de Adão? Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor
e na santidade. É uma igreja que está tomando um rumo completamente diferente da velha proposta paulina. Essa é a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Que as recém-casadas aprendam com as velhas a amar os seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, fiéis e submissas a seus esposos, boas donas de casa, amáveis, atenção, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quer dizer, vamos falar mal da palavra de Deus, não porque nós estamos lutando pelo pão partido, não porque estamos lutando por uma sociedade igualitária. Quem escreveu essa carta tem medo que falem mal da palavra de Deus por ver as mulheres que não estão submissas aos seus maridos. Agora, não é somente isso não que está acontecendo. O modelo eclesial muda nesses textos. Aqui já não se fala mais de um corpo de Cristo. Se começa a falar em bispos, se começa a falar em presbíteros, se começa a falar em diáconos. É verdade que não é a mesma coisa de como funciona hoje, mas já se começa a falar disso. Se começa a falar de gente que aspira ao episcopado. Se começa a falar de gente como presbítero que tem direito a um dobro salário se trabalhar direito. Se começa a dizer que as mulheres boas têm que lavar os pés aos santos. Capítulo 5, versículo 9. Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos, se tiver sido esposa de um só marido, se tiver em seu favor o testemunho de suas boas obras, criando filhos, sendo hospitaleira, lavando os pés do santo, socorrendo os atribulados, etc, etc, etc. Rejeitai as viúvas mais jovens, porque os seus desejos as afasta de Cristo. Entende, gente? Este é um problema seríssimo para João. Eu às vezes fico assim meio triste que, apesar de João, este foi o modelo de igreja que vingou depois. Mas João, quando escreve seu evangelho, vai tentar reagir violentamente a esta visão eclesial que algumas comunidades estão propondo por lá, sobretudo a comunidade de Roma. Isso justifica às vezes um certo atrito entre João e Pedro no evangelho de João. Quando da ressurreição, não sei se vocês repararam, Pedro e João correm ao sepulcro. João para, deixa Pedro entrar, diz que Pedro entrou, viu e saiu. João entrou, viu e acreditou. Isso é muito duro. De Pedro não diz que acreditou, diz que Pedro entrou, viu e saiu. Aí tem polêmica por baixo, aí tem bronca por baixo. Problema de João, João quer escrever um evangelho inteiro para resgatar o modelo eclesial de Paulo. João vai escrever um evangelho inteiro para resgatar o modelo de uma igreja igualitária, ministerial e laica. E não é por isso, não é por nada que João, na narração da última ceia, vai deixar de falar da instituição da Eucaristia. João não vai falar da última ceia como instituição da Eucaristia. Ele vai usar a última ceia no lugar da instituição da Eucaristia, no mesmo contexto. Eu desejei ardentemente celebrar esta Páscoa com vocês. Está citando Lucas.
E Lucas acrescentava, e então Jesus tomou o pão, etc. E João disse, então Jesus tomou uma bacia, deitou água nelas e foi lavar os pés aos apóstolos. Esta é a Eucaristia de João. Não fala da hóstia santa, João, na última ceia, não. Fala de um Jesus ajoelhado, fazendo aquilo que a igreja achava que era o papel da mulher virtuosa: lavar os pés aos santos. Isso Jesus faz. Às vezes nós dissemos, Jesus aí faz o papel do escravo. Não é só do escravo, é da escrava. Não é, o homem escravo não lavava os pés ao amo. É a mulher escrava que lava os pés ao amo. E é muito importante ver Jesus neste momento fazendo o papel de escravo e de mulher. Por isso que Pedro se põe irritadíssimo. Como vai fazer isso comigo? Deixa, Pedro, porque senão tu não vai conhecer o reino de Deus. O reino de Deus passa por isso aí. Se na primeira parte do Evangelho Jesus brigou muitíssimo com os fariseus, na última ceia Jesus trabalha com a comunidade. E vai entrar aqueles discursos lindos da última ceia. João vai gastar a beleza de 6 capítulos, 5 capítulos, para falar da última ceia. João vai pôr Maria, a mãe de Jesus, também aos pés da cruz. Segundo os outros, não tinha a mãe de Jesus. Mas João faz questão. Essa mesma mulher que fez acontecer a hora de Cristo estará no momento em que a hora de Cristo chegou. E a igreja vai receber uma mãe. João, aí está a tua mãe. E João a recebeu na sua casa. E a recebe como mãe, como autoridade dentro da igreja. A samaritana está também lá. No momento, logo depois de ter brigado com os sacerdotes do templo. A samaritana, uma mulher, no poço de Jacó, discutindo com Jesus sobre a água viva. Estava escrito no livro de Ezequiel que a água viva ia sair de lado do altar do templo. O templo, fonte de água viva, dizia o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Era o templo a fonte de água viva. E agora tem esta mulher aqui no poço de Jacó descobrindo que a fonte de água viva é Jesus. E passa e vai ser ela a primeira profetisa. Ela vai sair e vai anunciar: eu vi Jesus, ele é um profeta. Teremos a adúltera, já falamos dela. Teremos Marta e Maria. E dessas duas eu quero falar. Porque Marta e Maria também estavam em Lucas. E parece que as duas estavam em posição meio diferente, brigando um pouquinho. Marta em João é uma coisa interessante. Lembra quem foi que disse a frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? No Evangelho de Mateus, quem foi? Pedro. No Evangelho de João, quem vai dizer isso é Marta. A proclamação de Pedro não está em João. Quem vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, será Marta. A pedra sobre a qual se constrói a igreja sai da boca de Marta. Isso é muito importante. E a outra afirmação: eu creio que tu és a ressurreição e a vida. De todas as grandes verdades da fé estão nas bocas das mulheres, que têm por isso o direito de ser apóstolas, anunciadoras, e não relegadas ao papel que a mulher fique calada porque não pode ensinar aos homens. E Maria é mais interessante ainda. Lembra a questão de Betânia? Lembra a mulher de Betânia? João também conta essa história, só que conta chiquitozinho diferente. Ele vai dar nome a essa mulher, vai dizer que é Maria. Ela morava em Betânia. Aliás, Marta e Maria são de Betânia. Lucas não disse de onde era uma aldeia onde estava.
João insiste que quem está em Betânia mesmo é Marta e Maria. Isso é muito importante, porque Betânia a gente sabe o que é. E nesta ceia chega Maria, não é uma mulher sem nome, é Maria, em João, que chega derramando perfume aos pés de Jesus. Isso é muito mais interessante, porque Marcos diz que foi na cabeça que derramou. E a gente fica se perguntando, não, espera aí, por que essa mudança? Derramou perfume nos pés, escutem o que eu estou dizendo, e enxugou com os cabelos. Alguém de vocês já experimentou enxugar alguma coisa com o cabelo? Cabelo enxuga coisíssima nenhuma. Agora é interessante, por que João faz a mulher enxugar com seus cabelos o óleo da unção que derramou aos pés de Jesus? Quem vai sair ungido nessa história? A mulher. Marcos destacou que a mulher ungiu Jesus, lembram? Mateus e Lucas, Mateus repetiu a mesma história. Lucas falou da pecadora em outro contexto, não é? Da misericórdia de Jesus, muito amor, muito é perdoado. E João faz sair quem vai sair ungido na cabeça não é Jesus, é a mulher. Esta mudança não é por acaso, não. João reivindica a unção para as mulheres. Ainda hoje é proibida isso para as mulheres, mas João reivindica o direito que a mulher tem à unção na cabeça, como os antigos sacerdotes, como os antigos reis, como Jesus recebeu por parte da outra mulher, na outra história. Na outra história, a mulher reconhecia o Messias em Jesus e no pobre. Nessa história, a mulher se reconhece como enviada e ungida por Deus. E aí você entende porque quando Jesus fala da ressurreição, o discurso vai ser só entre Jesus e Madalena. E é muito bonita essa história, porque João reconstrói um jardim, de novo, um jardim igual ao jardim do Éden, onde vai estar o novo homem e a nova mulher, e igualzinho àquele velho jardim do Éden, onde se diz que a mulher pecou e por culpa disso, esse negócio, mulher de ficar calada, porque lá ela pecou. Agora João reconstrói o mesmo jardim, reconstrói o encontro da mulher e de Jesus, Maria, mestre, o abraço dos dois e a decisão de Jesus. Nos outros evangelhos se disse: vão dizer aos discípulos que Jesus os precede em Galileia. A mulher, no outro evangelho, foi portadora de recados. É um recado e você vai dizer aos discípulos. Os destinatários do recado eram os discípulos. Aqui a mulher não é portadora de recado. É a afirmação do anúncio. Diga: eu vou subir ao meu Deus, que é o seu Deus, ao meu Pai, que é o seu Pai. E este é o Evangelho. Se vocês lembram que no primeiro capítulo, este é o último, no primeiro capítulo, João tinha dito aquele famoso mistério que Jesus se fez gente, que Jesus colocou a sua tenda no nosso acampamento. Quem usou esta frase, gente? Judite. Quando o cântico final de Judite: cantem a Javé, proclamem o seu nome, ele que colocou a sua tenda no nosso acampamento. E João vai usar a mesma frase: colocou a sua tenda no meio de nós. Esse habitou entre nós, em grego, eskenos em mim, colocou a sua tenda no meio de nós. A eskené é a tenda de Javé. Essa memória antiga de Judite era tomada no prólogo por João. E por que Jesus colocou a sua tenda? Porque se fez carne, para que todos nós que crermos nele possamos saber que somos filhos de Deus. Interessante que para Paulo, agora digo uma coisa que vocês, por favor,
Entendam bem. Para Paulo, Jesus é o primogênito de uma multidão que somos nós. Para João, Jesus é o unigênito. Deus só teve um filho, e é Jesus. E nós nele. Nós participamos do único parto de Deus. E não é por nada que João vai usar uma palavra, se me dão licença, é muito importante. Está escrito aí, o unigênito do Pai, que é dirigido para o seio do Pai. Esta palavra, seio do Pai, em grego, é a vagina do Pai. O Deus de João, provisamente, vem o Deus que pare o Filho, que é Jesus, e nós todos nele. Mais mulher do que isso é difícil de encontrar. Deus que gera um único filho, que é Jesus, e nós todos, porque nós somos o corpo de Jesus. É um único parto do Pai. Esse Pai do qual nós somos os filhos, e este vai ser o anúncio que Madalena vai ter que dizer. Diga que eu vou subir ao meu Pai, que é o seu Pai, ao meu Deus, que é o seu Deus. Este é o anúncio que vai dizer Madalena. O jardim não é mais o ponto de chegada, como foi no livro do Cântico dos Cânticos. O jardim agora é ponto de partida. E a mulher, longe de ser a pecadora, por isso tem que ficar calada, é aquela que vai ter que anunciar o suco do Evangelho a todos os apóstolos. E o Evangelho é esse, que o Pai de Jesus é o nosso Pai, que o Deus de Jesus é o nosso Deus. E João termina seu Evangelho com uma história muito interessante. A história de Tomé. Vocês leram, né? Vamos lembrar essa história, porque quando João conta no fim. Quer dizer, este é, como em Lucas tinha a questão dos pães, aqui tem a questão de Tomé, coisa muito importante isso aí. Lembra da história? Diz que no dia da ressurreição, na noite da ressurreição, as portas onde estavam os discípulos estavam trancadas. Por que estavam trancadas? Porque estavam com medo dos judeus. O único que não tinha medo era Tomé, que estava fora. Não sei se foi comprar uma cervejinha para a turma, não sei não. Sei que ele estava fora. De qualquer forma, o único que não tinha medo era Tomé. Aí apareceu Jesus. Aí deu a coisa mais importante. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vocês. Recebam o Espírito Santo. E soprou sobre eles. É um momento básico da missão. Mateus vai fazer Jesus isso lá em Galiléia e em todas as nações. João coloca aqui a missão. E a missão profunda. Do mesmo jeito que o Pai me enviou a mim, vocês vão também. Quer dizer, vocês são igual a mim. Recebam o Espírito Santo. Tudo bem. Foi embora Jesus. Chega Tomé. E a turma que diz, vimos o Senhor. Tomé que diz, eu não caio nessa não. Eu não creio nessa não. Só se eu for ver mesmo. Falta de fé. Por que Tomé não acreditou? Por que Tomé não acreditou? O Evangelho continua. 8 dias depois, as portas estavam fechadas de novo. Aí Jesus aparece. Aí diz, Tomé, estou aqui. Quer pôr teu dedo? Precisa não. De joelho, meu Senhor e meu Deus. Os outros apóstolos não disseram nada da primeira vez. Tomé proclama aqui, meu Senhor, e esta frase nós usamos ainda todo dia, nas celebrações, meu Senhor e meu Deus. E Jesus que puxa a orelha de Tomé, você acreditou porque você viu. Agora, felizes os que creem sem ver. E a gente diz de novo, viu Tomé? Pá!
Por que Tomé não acreditou? Porque 8 dias depois as portas continuavam trancadas pelo mesmo medo dos judeus. Se Tomé tivesse chegado em casa aquela noite e encontrado as portas escancaradas e o pessoal sem mais medo, o pessoal pronto para enfrentar a luta, ele teria dito: bom, alguma coisa aconteceu. Mas ele chega na casa, chega na comunidade, escuta dizer: vimos o Senhor, e as portas continuam trancadas, e está o mesmo medo. Eu vou crer em quem? Me dá licença. Como é que você pode pensar que o outro crê em Jesus só porque você diz: eu creio em Jesus? E as portas como estão? Fechadas ou trancadas? Nós acreditamos que nas nossas comunidades, Tomé não acreditou porque faltou o testemunho da comunidade. É isso que João quer deixar claro para nós. Se nós não abrirmos as nossas portas, nós obrigamos os Tomés da vida a pensar que Jesus tem que vir uma segunda vez para mostrar a mão. Porque está faltando o nosso testemunho. Porque as portas estão trancadas. A culpa não foi de Tomé, a culpa foi dos outros 10 que receberam o envio, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e não saíram de casa. E ficaram lá 8 dias trancados dentro. Então, em que ressurreição eles acreditavam? Como é que se pode dizer que você crê que Cristo esteja vivo e você se caga de medo? Isso não é testemunho. E depois você xinga Tomé porque não crê. E assim termina João. O capítulo 21 é um capítulo posterior, quando a briga entre o grupo de João e o grupo de Roma se compôs. E aí no capítulo 21 vai aparecer: tu és Pedro, apacenta minhas ovelhas, tá, lá. Mas isso aí já é um acréscimo posterior. João termina com uma decisão: abrir as portas ou deixar as portas trancadas. Levar a sério o que Jesus disse. A Páscoa significa: a paz esteja convosco. Paz significa não ter mais medo, estar bem. E como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebam o Espírito. Nós vimos no ano 64 a perseguição de Nero, a qual reagiu e respondeu Marcos com seu evangelho. Agora no ano 96 vai ser o imperador Domiciano, Domiciano é o neto desse tal de Vespasiano que estava querendo destruir Jerusalém, filho do Tito que destruiu Jerusalém mesmo. E esse Domiciano, diferente de Nero, já está enxergando que o problema não está só em Roma. Lembra que a perseguição de Nero só foi concentrada em Roma. Os outros cristãos ficaram tranquilos. Agora com Domiciano não. Domiciano quer acabar com o cristianismo no império todo. A ordem de Domiciano, que aliás orgulhosamente ele se assinava com 3D, D, Domiciano, Dominus et Deus. Domiciano, Senhor e Deus. Assim que ele assinava os papéis dele. Neste profundo orgulho, Domiciano reage contra esse movimento cristão que não está de acordo com o sistema e com a ideologia imperial. Repito, os cristãos não trabalharam com armas, não fizeram revoluções, mas botaram um perigo violentíssimo no império, justamente porque tinha uma outra ideologia, uma outra prática miúda, e isso foi ganhando simpatia popular, foi se espalhando, até o imperador se achar extremamente incomodado com isso. Por sorte, ou pela história mesmo, o nosso amigo João não morreu na perseguição. Por quê? Porque pela legislação de Roma, que era muito humana, não se podia condenar à morte quem já tivesse mais de 70 anos. Quem tivesse menos de 14 anos e mais de 70 não podia ser condenado à morte. E João, naquela altura, já está velhinho, já está com mais ou menos 80, 85 anos.
Por isso João escapa da sentença de morte, da qual não escaparam Pedro e Paulo no tempo de Nero. Mas não escapa, por isso, da prisão. João vai ser preso, vai para a prisão política mesmo, numa ilhazinha do mar da Grécia, chamada Patmos, e lá João vai estar acorrentado, como ele mesmo diz, por causa da palavra e do testemunho. E com ele, muita gente sofrendo. Desde esta prisão, João está preocupado com o que está acontecendo nas comunidades. Justamente por causa desse grupo que estava aparecendo, que dizia que precisava rezar pelo imperador, viver em paz com as autoridades, lendo o texto que nós lemos ontem da carta a Timóteo. Essa nova proposta de uma eclesia que pode viver em paz com o império evitaria as perseguições. Aliás, depois, ao longo dos séculos, foi que ganhou. E muitas vezes a própria igreja esteve sentada ao lado dos imperadores depois. Naquele momento, João vê esse problema seríssimo. Vê que, frente à perseguição, este grupo vai tentar se fazer mais forte. João está preocupado com isso porque sabe que isso é o fim do Evangelho. Isso é o fim da proposta de Jesus Cristo. Aliás, nesse mesmo momento, só para a gente entender, nesse mesmo ano em que João escreve Apocalipse, vai aparecer um outro escrito, que é a carta de Papa Clemente aos Coríntios. E mostra como a igreja de Roma tinha posição diferente frente ao império. Justamente porque Papa Clemente insiste que temos que viver em paz com as autoridades, que está certo, está acontecendo uma pequena perturbação, mas vamos rezar para que acabe logo. Pequena perturbação, foi uma perseguição e tanto. Foram muitas cabeças que rolaram. Domiciano não foi tão cruel como foi Nero. Domiciano simplesmente mandava decapitar e pronto. Também é uma morte mais rápida, não é todas essas torturas violentas que Nero estava inventando lá em Roma, né? De qualquer forma, João está em Patmos, está prisioneiro, está pretendendo alimentar a fé das suas comunidades frente a esse novo fenômeno da perseguição. Aliás, esse ponto também é importante. Porque na visão cristã inicial, os cristãos pensavam que o tempo ia ser muito curto, que Jesus ia chegar logo, não ia demorar muito. Depois que teve a perseguição de Nero, muita gente raciocinou assim: esta foi a última provação. Deus experimentou nossa fidelidade e agora daqui a pouco vai ser o fim. Cristo vai voltar para a segunda vez e pronto. Enquanto o tempo começou a passar e Cristo não voltava. E veio mais uma perseguição, isso foi terrível. Como 2 vezes, isso é demais. E João tem que refletir, tem que pensar, tem que reagir a isso aí. Agora, como comunicar desde a prisão para fora, quando tudo aquilo que escrevo na cadeia passa pela censura do guarda? Não dá para escrever assim. Na cadeia tu não é livre de escrever o que tu quiser. O outro que passa pela mão, o que tu escreve. E João vai ter que encontrar um jeito de escrever alguma coisa que os cristãos consigam entender e que o romano fique sem entender mesmo. E João pensa em outra maneira mais simples. Ele vai falar usando o gênero apocalíptico. Lembra que eu falei para vocês que nasceu esse gênero depois que os macabeus fracassaram na guerrilha deles, né? João não é apocalíptico. Lembra que desde Apocalipse era quem esperava que a salvação viesse de fora por outro, mas João usa o mesmo estilo. Quer dizer, uma palavra por imagens, uma palavra em código. João escreve o livro do Apocalipse, é um livro escrito em código. E o código é o Antigo Testamento. Quem conhece perfeitamente o Antigo Testamento, lê o Apocalipse e não encontra a menor dificuldade. Quem, como nós, não conhece bem o Antigo Testamento, ao ler o Apocalipse atola, assim como atolaram os guardas romanos, que lendo esse livro começaram a dizer: bom, esse velhinho está caducando. Esse negócio de ver 10 cabeças, 20 chifres, línguas cheias de olhos, asas de olho, espadas saindo de bocas, isso é loucura. E deixaram passar.
Deixaram passar porque ainda mais, no ver deles, isso servia para desmoralizar o próprio João. Deixa escrever essas besteiras, que todo mundo leia essas besteiras aí, vão ver que o cara é doido mesmo, louco varrido. E se você lê o Apocalipse sem ter o código na mão, você acha que quem escreveu esse livro é um louco varrido. E muitas vezes o nosso povo, que não tem o código na mão, lê o Apocalipse, fica cheio de medo, vendo coisas aí estranhas, destruições, fim do mundo, parece que está falando do fim do mundo, dessas coisas todas. Tem nada a ver o fim do mundo com o Apocalipse. Tem nada a ver essas coisas todas. Isso aí é o jeitão, é o código que João está usando. Eu não vou aqui explicar o código todo, senão ficaremos mais de uma semana, né? Mas vou dar só a chave de leitura do livro, para entender como trabalhou João. Agora, alguns códigos é bom lembrar. São códigos, por exemplo, de imagens, de figuras. Por exemplo, vai aparecer este ser velho, branco, de cabelo branco, vestido de branco. Branco é o código da vitória. Branco quer dizer vencedor. Toda vez que vai aparecer o branco no Apocalipse, vocês podem ler por trás, vencedor, vitória. E este ser é o próprio Jesus Cristo, que é o vencedor. Vai aparecer o cordeiro. Já pensou o romano quando lia aquele trecho que dizia: eu vi um cordeiro morto que estava de pé? Como é que morto que está de pé? O romano queria esse negócio, o cara está louco. Já viu o cordeiro morto ficar de pé? Mas quem é o cordeiro morto que está de pé? É Cristo morto e ressuscitado. Tem um código aí por trás. João já tinha dito no Evangelho: eis o Cordeiro de Deus. E aí ele fala do cordeiro que está morto, mas está de pé. O cordeiro que enfrenta o dragão. Um cordeiro que tem 7 chifres. Agora, uma coisa importante: João escreveu esse livro, não foi para os brasileiros, viu? Que para nós também temos código. Chifre para nós é outro código. O chifre quer dizer poder, quer dizer força. Então o cordeiro tem 7 chifres. O dragão tem 10 chifres. Parece, para o romano que lê, parece mais forte o dragão. Mas no código dos hebreus, 7 é mais que 10. Porque 10 quer dizer muito, mas 7 quer dizer a plenitude. Então o cordeiro com 7 chifres, traduzido em código, é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Isso é, cordeiro com 7 chifres se traduz em Jesus Cristo Todo, 7 chifres poderoso. O dragão com 10 chifres significa o inimigo muito poderoso, mas não todo poderoso. Assim funciona o código. A mulher, tem 2 mulheres no Apocalipse. A mulher com 12 estrelas, que é o povo dos pobres, os que estão procurando parir o reino de Deus. E a outra mulher, que é a grande prostituta, que senta em cima da besta fera, que está embriagada do sangue dos justos. Essa é Roma, esse é o sistema romano. Os dois não podem conviver juntos. Ou você está do lado da mulher com 12 estrelas, ou você está do lado da grande prostituta. São os 2 projetos. A mulher é o projeto. E assim por diante. Aí tem chifre, tem espada. A espada que sai da boca é a palavra de Deus. Os olhos quer dizer conhecimento. As asas quer dizer velocidade, rapidez. Lembrando aquele texto do Êxodo: eu vos trouxe até a mim sobre asas de águia. Tudo que está no Apocalipse você encontra no Antigo Testamento, tudinho. Sobretudo você encontra isso no livro do Êxodo, no livro de Ezequiel, que também usa muito esse gênero apocalíptico, no livro de Joel. Estão tudo que está aí. Inclusive, como eu disse para vocês, o 666, que é, lembra quem é o 66? Quem é? Salomão. Salomão. Pois é, mas está lá o código. É o imperador Salomão com todo o seu ouro opressor. Então agora transfere quem é o imperador de hoje. O imperador de hoje é Domiciano. O 666 é o próprio Domiciano. As cores são importantes. O branco, já disse, é a vitória. Vermelho é a guerra. Vermelho é a opressão. A fome. Negro. Não tem nada de racismo nisso, viu? É uma visão comum, é a escuridão, coisa que não, é coisa escura, não é do fato da pele que vem isso aí, mas da escuridão e das trevas. A fome. Cavalo negro é o cavalo da fome.
da caristia, da inflação, do plano real. Esse é o cavalo negro. E tem um cavalo aí que é uma cor que não dá para traduzir. Nas suas Bíblias, cada Bíblia tem uma tradução diferente. Coloca aí amarelado, amarelo, esverdeado. Na verdade, em grego está escrito é a cor podre. Você já viu a cor da carne podre? É essa cor aí. Não dá para descrever qual cor é. Mas é a cor da carne podre. Que é a morte. Que é a morte. O ouro, o poder. O ouro, a força. Cor de ouro. Deus com um cinto de ouro no peito. Dá para botar cinto no peito? Coisa estranha, né? Dizer, o coração de Deus é poderoso. Os números são importantes. Eu já disse que João, inclusive no Evangelho, usa muito a questão dos números. Mas no Apocalipse, sobretudo, é número por tudo quanto é canto. Número 3, Deus. A vida. A ressurreição. Número 4, o universo. 3 mais 4, 7. Deus mais universo, igual tudo. Por isso que 7 é a totalidade. 7 é Deus mais o universo. Não tem nada mais do que isso, é tudo que existe. 7 é a plenitude. 3 vezes 4, 12. 12 é o número do povo. 24, não era brasileiro, João. 24 é o povo novo e o povo antigo. 24 é a totalidade do povo da história, antes e depois de Jesus. 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. O povo antigo vezes o povo novo vezes um elefante. Lembra? 1000 é um elefante vezes uma multidão incalculável. Então não são 144 mil. É uma multidão, o próprio João diz mesmo, é uma multidão incalculável. 10, muito, e seus múltiplos. 10 é muito, 100 é um pouquinho mais muito, 1000 é um montão. Os múltiplos de 10. O reino de Deus que durará 1000 anos. Tem muita gente que diz 1000 e não mais 1000. 1000 passou. Não mais 1000, então aqui daqui a pouco é 2000, e vai chegar no 2000, o mundo termina antes do 2000. Tem muita gente chamada milenarista. Porque no Apocalipse está escrito 1000 e não mais 1000. Então 1000 foi, 1000 está sendo, está terminando, é não mais 1000, 1999 ao mais tardar vai ter que ser o fim do mundo. Não tem nada a ver. 1000 quer dizer um montão de anos, um período muito longo. Período muito longo, que não sabemos quanto é. Quando perguntaram a Jesus quando é que vai ser o fim do mundo, Jesus respondeu, olha, eu não sei. Isso que sabe é o Pai. Mas se nem Jesus sabe, quem é o cara que se atreve a dizer quando é que vai ser o fim do mundo? Mas Jesus respondeu mesmo, eu mesmo não sei. Dessas coisas aí, quem sabe é o Pai. O Filho, quando vai ser o fim do mundo, não é problema nosso. De qualquer forma, quando eu morrer, é o meu fim do mundo. Então eu tenho que estar pronto para sempre. O fim do mundo está... Pode estar aí na beira, pode ser um avião que cai daqui a pouco, sei lá, o fim do mundo está aí. Muito bem, gente. Neste contexto, João vai ter que responder, sobretudo porque esta é a preocupação de João. Não é tanto a besta-fera a preocupação, não é tanto a perseguição. A preocupação de João é com o grupo dos cristãos que ele chama com o nome de mornos. O Apocalipse falará dos mornos, que Deus vai vomitar da sua boca. Aquele que não é nem quente, nem frio. O morno é este cristão que continua rezando Jesus Cristo, continua querendo anunciar o Evangelho, mas que quer viver em paz com o imperador, quer viver em paz com os poderosos, não quer se meter em briga. Esse cristão que é muito de nós, os mornos. O cara não é nem quente ao ponto de enfrentar o império, nem frio ao ponto de deixar de ser cristão. Não quer esse projeto cair fora. Não, ele continua sendo cristão, mas como no tempo de Elias, pulando nas duas pernas, não é? É cristão, sim, fica com Jesus Cristo, mas fica também com o imperador. E os mornos são estes que nós vimos ontem, Timóteo, esse grupo aí, que João disse, Deus vai vomitar da boca, porque tu não és nem quente nem frio, eu vou te vomitar
da minha boca. Isso é o que Deus mais não aguenta, o morno. Prefere o cara que não é cristão. Prefere o frio de vez. Então pelo menos o cara tomou sua decisão. Então ou fica frio ou fica quente. Esse negócio de ficar morno, de ser cristão, de ser amigo do imperador, ser cristão, mas não te meter em política, então cai fora. Deus não suporta isso. É para este motivo que João vai escrever o seu livro. O livro de João vai começar assim. Se eu posso fazer uma rápida descrição do Apocalipse, que é muito interessante, só uma chave de leitura. Vai começar com 7 cartas. 7 quer dizer tudo, não é? Plenitude. A carta que João escreve às 7 igrejas, quer dizer, a todas as comunidades. O Apocalipse não é para um grupo só. Apocalipse não é mais para uma só comunidade, como foi o grupo de Mateus ou o grupo de Marcos. Apocalipse é para as 7 igrejas, para todas as comunidades, inclusive as do Maranhão, que naquele tempo não existiam, mas João já estava pensando em nós também. Para todas as comunidades. Nestas 7 cartas, João faz a avaliação da comunidade. E o texto da avaliação é muito simples. Como é que você está em relação ao imperador? Como é que você está em relação ao modelo judaico? Aquilo que João chama violentamente sinagoga de Satanás. Como é que você se posiciona frente a isso? Deus faz uma avaliação. Agora isso pode nos consolar. Das 7 comunidades, boas mesmo, só 2. Boas mesmo, só 2 de João. 3, mais ou menos, dá para segurar. Agora, 2 são péssimas. Isso nos consola aqui para ver um pouquinho a média das nossas comunidades, né? Se você repara, essa é a média normal das comunidades. Umas poucas boas, umas poucas péssimas, e no meio aí é mais ou menos, não é? É para essas comunidades que João escreve o Apocalipse. E começa o Apocalipse vendo que o problema maior das comunidades é o medo. O problema maior que está dobrando muita gente é o medo. Aliás, essa palavra medo está na Bíblia inteira, lembra? Justamente porque a Bíblia é um livro que te empurra para a luta. E ninguém vai para a luta assim, oba, eu vou para a luta. É medo. É medo. E sabe, João, que é medo por quê? Porque o pessoal só fica mesmo falando em perseguição, vendo a perseguição, é só perseguição, é perseguição para cá, perseguição para lá. E esse negócio está rebombando na cabeça do pessoal e fica medo, perseguição, vamos matar, vamos morrer. E a coisa parece que vai aumentando. E aí João tem uma ideia genial. Eu tenho que ver a perseguição dentro do conjunto da história. Eu vou ter que me afastar da perseguição para poder ver o conjunto da história. Então vou ter que escolher um lugar que me permita de ter esta visão ampla. E qual é o lugar de onde eu posso ver melhor as coisas? É só eu subir para o céu, estar sentado junto de Deus e de lá de cima ver o que acontece na história. Aí diz João, uma voz me chamou, vem, sobe até mim que eu vou te mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, a história toda. Aí João sobe ao céu. Eu não me pergunto como é que ele fez, é uma visão, né? Ele sobe ao céu e lá do céu ele vê, no céu, ele vê uma cena impressionante. Tem este velho sentado no trono, branco, vestido de branco, com a faixa de ouro no peito, um arco-íris cobrindo, e 24 anciãos cantando santo, 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 uma liturgia bonita, incrível lá no céu. E diz João, eu olhei aos pés desse velho e eu vi que tinha um mar, só que o mar era liso que nem um cristal, não havia uma onda sequer. Aqui embaixo o mar da perseguição estava sussurrado, estava balançando os navios, estava ameaçando nos afundar. Mas visto lá de cima, de onde está Deus, este mar que aqui embaixo nos assustava, parece um vidro.
Ué, por que tanto medo? Deus não está nem aí. Parece que Deus não está nem aí com o que acontece conosco. Aqui embaixo, o imperador, na sua truculência, está nos massacrando, e lá em cima, santo, 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 na maior tranquilidade. Por que na maior tranquilidade? Porque na mão de Deus havia um livro. E este livro é a nossa história. Esse está na mão de Deus. O poderoso Domiciano, com todas suas violências, não é capaz de arrancar este livro da mão de Deus. A nossa história está nas mãos do Senhor. Ninguém vai arrancar a nossa história da mão de Deus. Então, por isso que ele não está com problema. Porque Domiciano está ameaçando nós, mas não está ameaçando ele. Ele está tranquilo, seguro. Há um problema, porém, que esse livro está fechado, não está aberto. Esse livro está fechado, e fechado muito bem chaveado, com 7 chaves. Quer dizer, com todas as chaves. A história está na mão de Deus, mas nós não conseguimos ler esse livro. Por isso que a gente está com medo de João. Por isso que nós não temos a chave para abrir as 7 fechaduras. Ali João, eu chorava, porque não tinha ninguém digno de abrir e de ler o livro. Quando eu vi um cordeiro morto de pé, a ele sim foi dado o poder de abrir o livro. João está nos dizendo: você quer entender a história da perseguição? Volta atrás com tua cabeça, pensa na memória, pensa no cordeiro morto de pé. Ele também foi perseguido e ele está vivo. A chave para entender a história é a memória de Jesus morto e ressuscitado. Com a luz da memória de Jesus morto e ressuscitado, nós podemos descobrir e compreender o que está acontecendo conosco hoje. O que está acontecendo conosco hoje já começou a acontecer com Jesus. É isso de João. E aí começa a abrir a primeira chave. Ele diz que estava, depois que abriu, escutou uma voz que parecia de um trovão, que dizia: vem! Trovão. E aí eu não precisa, Apocalipse é sons, é imagens, é visões. Vem! Que venha a história no seu conjunto. E aí vem, nas primeiras 4 chaves, vem 4 cavalos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro e o cavalo podre. O cavalo branco é o imperador romano, que veio e que achou de ter sido vitorioso porque matou o cordeiro. Ele se acha invencível. Ele tem a espada na mão para matar quem quiser. Ele tem o poder. Ele se chama a si mesmo Senhor e Deus. Ele se considera tão forte porque matou o próprio Deus. E vem lá esse cavalo branco, poderoso, cativando nossos olhares, seduzindo-nos a nós todos, diante deste imenso poder. Parece o neoliberalismo, a tecnologia, a biogenética, a informática, esse mundo todo que a gente fica aí. Só que João diz: mas repara bem o que vem atrás dele. Atrás dele tem um cavalo vermelho. E é a guerra. É muita gente que está morrendo. É muita gente apanhando. Atrás dele tem um cavalo preto. E é a carestia, é a fome, é o plano real, é o dólar, é tudo que massacra o povo que não tem mais o que comer. Atrás dele o cavalo podre, é a morte. João está fazendo uma análise de conjuntura do tempo dele por imagens. Este império romano tão bonito, tão maravilhoso, na verdade é gerador de morte, é gerador de fome, é gerador de guerra. Não é gerador de vida. E ao abrir o 5º selo, estamos no coração desta primeira parte. Abri o 5º selo de João e eu escutei o grito. Na Bíblia este grito está ecoando toda vez.
Para quem vai trabalhar o grito do excluído, não esqueça, a Bíblia está cheia do grito do excluído. Quem é o grito? O que é esse grito? Era a voz dos que tinham tombado por causa da palavra e do testemunho da verdade. É o grito da comunidade de João. Se os 4 cavalos são o ontem da história, o 5º selo é o hoje. O que está acontecendo com o grupo de João. E o grito é o grito de sempre de todos os que sofrem. Até quando, Senhor, temos que esperar para que Tu nos faça justiça? São 2000 anos de história de Bíblia. São 2000 anos em que o povo acreditou, tentou, fracassou, e mesmo assim, 2000 anos depois, o povo está gritando. Hoje, passaram mais 2000 anos e o povo continua gritando. Até quando, Senhor, vamos ter que esperar para que Tu nos faças justiça? E a resposta de Deus: até quando? Não depende de mim. Até que se complete o número dos teus companheiros de serviço. Diz: onde é que está a tua mão? Eu estou aqui, onde é que está a tua mão? Até que nós façamos o nosso serviço. Aí vai acabar a injustiça. Não é Deus que vai acabar com as injustiças. É o teu serviço que ainda não terminou. Essa lógica da Bíblia que está lá desde o comecinho. Está vendo? Quando eu disse que a Bíblia é uma constante releitura. Estamos ouvindo isso desde sempre. Mas a estes mortos, a estes assassinados pelo imperador, a cada um deles foi lhe dada uma roupa branca. E a roupa branca é a vitória. Aos olhos do imperador, estes são mortos, são derrotados, são definitivamente eliminados. Mas aos nossos olhos, eles têm a veste branca. Eu me lembro quantas vezes nas nossas celebrações, quando a gente lembra os companheiros que tombaram, e a gente diz: você está presente. Não é verdade? Aos olhos do poderoso eu fui eliminado, mas nós sabemos que Ele é quem venceu. Porque é do sangue dele que vai germinar mais e mais resistência, mais e mais vida. E aí João dá um passo adiante, abre o 6º selo. E o 6º já é amanhã. Que se o 5º é hoje, o 6º já é o futuro. E no 6º selo vai dizer que Deus, Jesus, virá visitar o seu povo. Este é o texto que mete muito medo no pessoal que não conhece o código do Apocalipse. Porque diz que vai chegar Jesus, então o céu vai enrolar, o sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha que nem sangue, as estrelas vão cair, as montanhas vão ruir. Aí o pessoal lê, parece que é o fim do mundo, que vai ser um desastre ecológico gigantesco. Será que Deus vai tomar tanta graça em destruir o mundo que Ele fez com tanto carinho? Tem nada a ver com isso. É que a vinda do Cordeiro será tão importante, será tão poderosa, que de uma certa forma a natureza inteira vai abrir caminho para dizer: pode passar. Aí o firmamento vai enrolar. Lembra que eu expliquei do firmamento, que era uma tela? Vai enrolar para que Deus possa vir. E Deus vai vir com tanto esplendor que o próprio sol vai parecer preto, de tanto vai esplender Jesus Cristo. Por isso as estrelas vão se afastar, as montanhas vão se afastar. É uma forma de dizer, isso já tínhamos nos Salmos. As montanhas que se afastam, os vales que se enchem. É tudo código do Antigo Testamento. E se vocês lembram, são todos códigos de esperança e não de susto. Porque Deus vem chegar com o seu poder. Quem vai ficar assustado, aí sim, quem vai ficar com medo serão os reis, os generais, os capitães, os comerciantes, os mercadores. Esses sim, quer dizer, a sociedade dominadora, esses sim vão ficar com medo. Esses sim vão se esconder nas grutas e vão suplicar a Deus que as montanhas caiam sobre eles e os esmaguem para poder escapar da ira do Cordeiro. É melhor morrer esmagado por montanhas do que ter que enfrentar o Cordeiro.
E João conseguiu, com estas poucas páginas, reverter o medo. Mostrar para nós uma coisa fundamental. Que se o imperador está te perseguindo, é porque ele tem medo. Ele não ia te perseguir se não tivesse medo de ti. Se você não incomodasse ele, se ele não ficasse assustado com o que você faz, ele te deixava em paz. Se ele está te perseguindo, é ele que está com medo. João está ajudando o pessoal a ter uma visão de conjunto e a reverter o processo do medo. O imperador nos teme porque nós somos fortes. O imperador nos teme porque o nosso projeto incomoda terrivelmente o dele. Por isso nos persegue. Então esperamos pelo 7º selo. Aí diz o Apocalipse que abriu o 7º selo e se fez um grande silêncio. É o silêncio antes do desfecho. E aí veio um anjo que tinha 7 trombetas. Parece que estava no fim e começou a abrir de novo. E o anjo continua tocando. A cada trombeta que toca é uma praga em cima do império. Assim como fez Deus no Egito. Lembram as pragas do Egito? Só que no Egito foram só 10. Aqui são 7. É um pouquinho mais. Daqui são 7. É a matemática absurda do Apocalipse. São as 7 tentativas que Deus faz para ver se os poderosos se convertem. 7 puxadas de orelhas nos moldes do Egito. Repete de forma mais gigantesca as pragas do Egito. No Egito Deus fez isso para ver se Faraó se convertia. Não se converteu. Agora Deus vai fazer 7 tentativas para ver se os poderosos se convertem. Mas eles não se arrependeram dos seus males. João tem uma visão muito pessimista sobre os poderosos. Não se convertem. É a verdade. Eles não se convertem. Nem Deus dando tapas na cara deles, não se convertem. A não ser que. E esta é a última praga. De João, eu vi um anjo. Aliás, esses anjos do Apocalipse imensos, que tinham um pé na terra e um pé no sol. Estava meio pencando, né? Um pé na terra e um pé no sol. Anjos imensos, gigantescos. É a proteção de Deus sobre nós, não é? E esse anjo tinha na mão um livrinho. Já não é o livro da história. É um livrinho pequeno. E esse livrinho pequeno é o Evangelho de Jesus, que ele acabou de escrever, João. E o anjo me disse: João, vem cá. Aqui tem esse livro. Eu quero que você coma ele. Você vai ver. Na boca vai ser doce. Docíssimo. Agora, quando você engolir ele, ele vai ser muito amargo. Aí disse João, eu me aproximei do anjo, peguei o livro e o comi. Imagina o romano que traz essa história. Esse cara é louco. E o comi. Na minha boca ele era de uma doçura incrível. Eu nunca experimentei. Nem todo mel é mais doce do que este livrinho. Agora, quando eu engoli, as minhas entranhas se tornaram amargas, de uma amargura que também nunca conheci. E este é o Evangelho de Jesus, que a gente tem sempre na boca. E até que ficar na boca está doce. Até que a gente está no curso bíblico, está bonito. Oh, quanta doçura! Agora experimente engolir esse livro. Experimenta levar a sério esse livro. Experimenta deixar que esse livro da boca vai para dentro de ti. Aí tu vai ver quanto amargo é. E esta é uma censura aos que pensavam que o Evangelho era só instrução, era só catequese, era só falar para os outros. Aí falar para os outros do Evangelho é uma coisa bonita. Ai, coisa linda, amor, fraternidade, justiça, Deus nos ama, Deus é Pai, misericórdia, que coisa bonita. Engole isso. Engole, companheiro. Aí tu vai ver o que é esse troço. Agora, esta é a última praga que Deus lança contra os poderosos.
é o testemunho dos que engolem o Evangelho. Aí João diz, algum se converteu. Umzinho se converteu. A maioria não. A maioria vão fazer de você que engoliu o Evangelho o que fizeram com Elias e Moisés, que foram mortos também. Só que quando alguém mata o profeta, essa morte vai durar. E aqui vem outro número do Apocalipse, que eu acho o número mais importante do Apocalipse. Vai durar um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo. 1 mais 2? Mais meio? 3,5 é? A metade de 7. Vai durar, dirá mais tarde, 42 meses. Se você calcula 42 meses, é 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 6, 3 anos e meio. Ou vai durar 1.260 dias. 360, mais 360, mais 360, mais 180. 3 anos e meio. Quer dizer, o tempo da perseguição. Quanto vai durar a perseguição? 3,5. Será que só 3 anos e meio? Não. É metade de 7. Eu não sei quanto vai durar a perseguição. Eu só sei que o poderoso que te persegue, por mais que possa fazer, só vai chegar a 3,5. 7 vai ser sempre só de Deus. A vitória é nossa. 7 é nosso. O poderoso só controla 3,5 da história. Só controla pela metade. E como trabalha bem, João? É genial. Ele não sabe quanto vai durar a perseguição. Ainda hoje está durando a perseguição. Mas uma coisa eu tenho certeza. O 7, até 7, o poderoso nunca vai chegar. Se chegasse até 7, ele seria o vencedor. Agora o poderoso, por poderoso que seja, por forte que seja, só vai poder chegar mesmo a 3,5. A 3,5. E com isso João terminou a primeira parte do livro. Essa parte escrita lá de cima, onde perto do trono de Deus ele viu o ontem, o hoje e o amanhã. E viu que o amanhã é o medo deles, é a vitória nossa. E aí agora o pessoal já conseguiu superar esse medo. João disse, bom, agora vamos baixar. Agora vamos descer lá onde está o mar revolto. E agora vamos ver por que acontece a perseguição, quem é que nos está perseguindo, vamos entender tintim por tintim o que acontece conosco. Aí João toma o elevador e baixa de novo, agora lá embaixo, aonde está a comunidade gritando. Até agora ele veio lá de cima, ele viu do conjunto, agora volta para o hoje. E ele está vendo justamente que a perseguição é uma luta violenta e é uma luta de vida e de morte entre a mulher e o dragão. Capítulo 12, que é a segunda parte, começa com uma mulher no momento em que mais é mulher, é o momento do parto, e no mesmo tempo o momento em que ela mais fraca é, porque está vivendo em função desta vida que está nascendo. Uma mulher que grita, e esse grito volta, só que grita porque está parindo algo de novo. Está parindo o reino de Deus. E o dragão na frente, a velha serpente, o Satanás, que estará na frente dela, esperando. Um dragão poderosíssimo. A cauda dele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Ele tem 10 cabeças. Cada cabeça tem 10 chifres. É um troço imenso, assustador. Na frente desta mulher grávida que está para dar à luz. Se a gente for ver, pelo que está aí, o dragão vai ganhar. E ele está só esperando que nasça um menino para poder engolir e comer o menino, para poder destruir o projeto dessa mulher. Essa mulher com 12 estrelas. É o povo, é a mulher, é o povo dos pobres que quer um mundo novo. Só que quando o menino nasce,
E o dragão se joga sobre ele, a mão de Deus do céu baixa com mais rapidez, agarra o menino e o leva para o colo do Santo dos Santos. E o pai vai ficar com o menino no colo. O dragão vai ficar com raiva disso, vai subir no céu feito foguete para arrancar o menino. Mas no céu para o dragão não tem chance. Miguel e os seus anjos cortam a cabeça do dragão e ele precipita na terra. E é muito irônico, João, porque você já viu morrer cobra, né? Você corta a cabeça da cobra e o rabo continua batendo. Mas ter medo de rabo é besteira, né? Medo é a cabeça. Agora a cabeça já está decepada no céu. O dragão cai na terra e o rabo dele vai tentar bater em cima da mulher. Mas você vai ter medo do rabo do dragão? Ele já morreu. Quer dizer, a morte de Jesus já derrotou o demônio. Agora o que está acontecendo é só o rabo que está batendo. E ele fica... É um rabo enorme. Se arrastar um terço das estrelas do céu, é um rabo grande. Mas é só o rabo. Afinal das contas, a mulher vai se retirar para o deserto. De novo, memória. O dragão vai vomitar o mar inteiro em cima da mulher para afogar ela. Mas a terra vai se abrir, vai tragar o mar. Não tenhas medo. Agora, esse é o problema. A luta existe porque você quer um projeto e o dragão não quer. E enquanto a mulher e o dragão vão brigando aqui na terra, Deus vai segurar no colo o filho da mulher, lá no céu, na extrema tranquilidade. O nosso filho está nos braços do Pai. A mãe está sofrendo do diabo aqui embaixo. Mas não se preocupe, o filho está lá. Está no lugar certo, está no colo do Pai. E o dragão vai atacar tu. E o dragão vai querer te destruir. E ele vai escolher 2 aliados poderosíssimos para poder destruir a mulher. O primeiro aliado, diz João, nós conhecemos muito bem. É a besta fera. Pata de urso, boca de tigre, corpo de pantera, uma besta toda, juntando todas as bestas que não prestam. Mas essa besta aí assustadora, essa besta aí que compra, que vende, que negocia, que domina, isso aí a gente já conhece. Essa besta tem número. É número de gente. Se você for inteligente, você espreme seu miolo que vai saber quem é a besta. E aqui João tem que encontrar um número que só uma vez aparece no Antigo Testamento. Tem que espremer mesmo o miolo para lembrar. O número da besta é número de gente, não é Deus, não é poderoso, é número de gente. E o número que nós sabemos, faz muito tempo que nós estamos acostumados a lidar com esse cachorrão. É 666. Desde os tempos de Salomão, nós estamos acostumados a lidar com o poder dominador. Então não é essa besta que assusta. Não é a besta fera que assusta, não. Porque a gente conhece ela, sabe o nome dela, sabe que morde e a gente dá a volta por longe, né? Agora, que assusta mesmo é a bestinha. Não tem só a besta fera no Apocalipse, não. Tem uma bestinha. A besta fera veio do mar, mas a bestinha vem da terra. Que não é um urso, não é uma pantera, não é um tigre, não é um cordeirinho. Ele tem couro de cordeiro. Só tem 2 chifrezinhos como os cordeirinhos. Mas a fala dele é fala de dragão. Esta é perigosa, porque esta vem disfarçada. Esta parece gente nossa. Pode ser qualquer um de nós. Aliás, qualquer um de nós já foi alguma vez uma bestinha. Porque se veste de Jesus Cristo, porque se apresenta como Jesus Cristo, mas fala com a voz do dragão. É o falso profeta. Este é perigoso porque este a gente não conhece, não. Porque este está disfarçado. Porque esse não tem número. Esse pode ser qualquer um de nós que estamos aqui, que se pinta cristão, que usa a casca do cordeiro, mas que dentro tem o dragão. Este é aquele que te faz adorar a besta.
Algumas vezes tem algumas igrejas protestantes que dizem que a besta-fera é o Papa. Não é não. A besta-fera é o poderoso opressor. Agora, qualquer um de nós pode ser a bestinha. Quando nós nos deixamos seduzir pelo dragão. Quando nós, são os famosos mornos, que vestem a roupa do cordeiro, que se dizem cristãos, que é gente nossa, participa das nossas comunidades, vem nas nossas celebrações, mas a fala deles é fala de dragão. E olha que está assim de bestinhas, viu? Aí João continua a história, dizendo que a mulher também não fica desamparada. Se o dragão tem a besta e a bestinha em seus exércitos, a mulher também tem seu apoio. E o apoio é o cordeiro verdadeiro. O apoio é o cavaleiro branco, Jesus Cristo. E atrás dele os 144 mil que não se prostituíram. Não tem nada a ver com a questão de mulher aqui, não. É a prostituição com a besta. Elias encontrou 7 mil, lembram? Que não se ajoelharam diante de Baal. Lembra Elias? E João vai encontrar 144 mil. O povo velho, o povo novo, uma multidão de gente que não se ajoelhou, que não se prostituiu, que não adorou a besta. Este vai ser o nosso exército. Agora, lembrem bem, a besta também não é tão perigosa só por ser besta. É perigosa porque por cima dela tem outra mulher. A besta é conduzida, a besta não vai por conta dela. Não, o imperador parece tão grande, mas na verdade o imperador está sendo guiado, porque o imperador está a serviço do sistema. Maior do que o imperador é o próprio sistema, ao qual o imperador vai ter que se adaptar. Veja o Fernandinho, sociólogo revolucionário, mas para o sistema tem que se adaptar à besta, porque é mais poderoso o sistema do que o próprio imperador. E esta é a grande prostituta, Babilônia. Babilônia. A Babilônia não é disfarçado, porque esta Babilônia tem 7 colinas, como tinha Roma. Essa Babilônia é a cidade projetada pelo imperador. É o sistema imperial. Esta que está embriagada do sangue dos justos. Por isso, esta vai ter que ser destruída. E a partir do capítulo 18, João chega no fim. E vai ver a destruição de Babilônia primeiro. A destruição que vai fazer chorar os reis, que vão perder com isso o seu poder. Que vai fazer chorar todos os grandes controladores dos empórios gregos, os comerciantes. Que vai fazer chorar os homens do mar. Os que estão no mar. Os que diziam, mas como tu era bonita. Não havia outra cidade mais linda do que tu. E numa hora só, você foi destruída. E aí João imagina o desfecho final. A luta da besta e da bestinha contra o cavaleiro branco e o seu exército. Imagina lá na planície de Armagedon. É a planície de Jezreel. Aquela mesma planície onde Elias degolou os profetas. Lembra? Agora está de um lado nesta planície enorme, um campo de futebol gigantesco. De um lado o cavaleiro e o seu exército, do outro lado a besta e a bestinha e seus exércitos. E o anjo do céu, antes de começar o jogo, que já sabe quem vai ganhar, vai convocar toda a urubuzada da terra. E dizem, sentem aí na arquibancada, porque depois deste jogo, vocês vão poder comer carne de reis, carne de generais, carne de capitães, carne de opressores, carne... Todos estes opressores vão virar carniça para o urubu comer. Lindo. Antes de começar a guerra, João sabe quem vai ganhar. Só que o dragão vai ficar solto. João está dizendo, olha, não vai pensar que depois que Domiciano morrer, as coisas vão melhorar, não. O dragão vai ficar solto. E isso vai ser ruim. Aí o cavaleiro vai ter que pegar o dragão, acorrentar lá no lago de enxofre, vai ficar lá um tempão, 1000 anos, mas depois vai se soltar de novo. Esse dragão é bravo para você segurar. Morto, mas vai demorar um bocado para parar de bater o rabo. Até que venha a segunda morte. Até o fim.
João está nos dizendo: não vai se iludir que a história seja curta, nem vai se iludir que não vai ter perseguição. O dragão vai ter que experimentar nossa fé até o fim. Isso faz parte do contrato de quem é cristão, saber que vai ter que brigar com o dragão. E aí João termina o Apocalipse dizendo: lembra daquele moleque que Deus carregou no colo, enquanto a mulher e o dragão ficavam se enfrentando? Agora que o dragão foi derrotado de vez pela segunda morte, aí o filho pode descer do céu. Aí eu vi a nova Jerusalém descer do céu, diz João. Uma cidade interessante essa. Vamos ver aqui o mapa. Sabe qual é o tamanho desta Jerusalém? João faz questão de dizer: eu saí para medir ela. Deve ter demorado meses para medir, porque era um quadrado, e cada lado media 12.000 estádios, 12.000 campos de futebol. O estádio romano media 185 metros. Calcula 12.000 por 185 metros, são 2.200 quilômetros quase. Tu já pensou uma cidade que tenha 2.200 quilômetros de tamanho? Aí você pega essa cidade e põe aqui em cima do mapa. E você vê que 2.200 quilômetros é o tamanho do Império Romano. Aí João deu o último golpe de gênio. A Nova Jerusalém é o mesmo tamanho do orgulhoso Império Romano. Só que no meio do Império Romano havia o mar destruidor. No meio da Nova Jerusalém vai ter um rio fecundador. Às beiras deste rio vão surgir árvores que vão dar fruto 12 vezes por ano. Aliás, o número 12 vai estar cheio neste capítulo. Então vai ter fartura, são 12 safras por ano. E as folhas destas árvores curarão as feridas, medicina popular. As folhas destas árvores curarão as feridas. E eu olhei com atenção, e eu não vi templo nela. É uma cidade sem mar, é uma cidade sem templo, é uma cidade sem lágrimas. Este é o projeto da Nova Jerusalém. E termina João dizendo: esta é a profecia que eu vi. E é profecia de verdade. O que eu disse é suficiente para qualquer cristão enfrentar sua luta. Para as 7 igrejas. Não precisa nem acrescentar, nem tirar uma palavra dessa profecia. Se você acrescentar uma palavra sequer a esta profecia, Deus vai lhe acrescentar nas cabeças todas as pragas descritas nesse livro. E se você tirar uma página sequer desta profecia, Deus vai lhe tirar a árvore da vida. O Apocalipse, João, com muita tranquilidade afirma: esta é a palavra de Deus, este é o resumo final. Isto é o que é a profecia. Aí eu recebi do anjo, me ajoelhei diante dele. A última burrada que faz João. E o anjo que me levantou: fica de pé, não te ajoelhes diante de ninguém, só diante de Deus. Eu sou um servo que nem tu. Somos todos servos. Contra aquela tentativa de hierarquizar a igreja, o anjo não deixa João se ajoelhar. De pé, só diante de Deus. Eu sou um servo que nem tu. Não te ajoelhes diante. Esta grande dignidade final: não te ajoelhes diante de ninguém. Nem do imperador, nem dos sacerdotes, nem dos anjos do céu. Só diante de Deus. Os outros todos são servos como nós. E aí diz João: então agora sim, o Espírito e a esposa, o Espírito e a mulher, nessa esposa tem toda a mão da mulher que já vimos na Bíblia trabalhar muito. O Espírito e a esposa dizem: vem. Pode vir a perseguição, sem medo, porque eu sei que quando a perseguição vem, quem vem junto é o nosso Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
Maranatha. Amém.